Muito bom dia, caros telespectadores, e muito bem-vindos ao programa Manhã Viva. Hoje o nosso programa será dedicado ao tema sustentabilidade na prática. Sabiam que, segundo o relatório do Desenvolvimento Humano das Nações Unidas de 2021, aproximadamente 80% da população mundial vive em países que não atingem o nível desejável de sustentabilidade ambiental? Além disso, os estudos indicam que as ações para promover a sustentabilidade podem aumentar a resiliência das comunidades e impulsionar o desenvolvimento económico sustentável. Neste contexto, vamos explorar como podemos transformar ações sustentáveis em práticas concretas, envolvendo diferentes setores e comunidades. E para isso, contamos com a presença hoje no nosso programa de Natália Machado, diretora de projetos da Shine. E vamos descobrir como é que podemos fazer a diferença no dia-a-dia. Como já sabem, não avançamos neste programa sem antes rezarmos, não é? Sem antes entregarmos todos nós, todo este tema, todo este programa, também a si aí em casa, a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E assim, vamos prosseguir o nosso programa, ainda não ali junto da Natália, que nos vai falar sobre este tema, mas vamos para a nossa rúbrica de saúde e bem-estar. Ora, venha connosco. Então, já estou aqui com a Inês Alvim. Muito bem-vinda de novo, Inês. É a Inês, que é doula cristã, educadora perinatal e conselheira dele. Em aleitamento materno. Exatamente, ela acaba sempre esta parte por mim. Hoje, então, vem falar-nos sobre dois assuntos. Esta primeira parte da nossa rúbrica, vamos falar sobre o plano de parto. Então, Inês, o que é um plano de parto? Então, o plano de parto é um documento que a grávida deve elaborar, em conjunto com quem a acompanha, também com o seu companheiro, para que ela possa dizer quais são as preferências para o seu parto, trabalho de parto, nascimento, pós-parto, amamentação também. Portanto, é aqui uma forma de comunicar à equipa também quais são as suas preferências, os seus limites, aquilo que deseja e aquilo que não deseja, e uma forma também dela conhecer os termos do parto, o que é que pode acontecer e não pode acontecer num parto. Portanto, é aqui um momento também de conexão entre o casal e de mais conhecimento. Sim. E porquê é que se deve fazer este plano? Então, deve-se fazer o plano precisamente por aquilo que eu dizia. Em primeiro lugar, para a grávida perceber o que é que vai acontecer e não ser algo em que ela cai de paraquedas, não é? No momento tão importante da vida dela. Depois, porque também é oportuno para a equipa que a vai acompanhar e para o seu parceiro também, saber o que é que ela deseja, por exemplo, se quer epidural, se não quer epidural, se quer determinados procedimentos ou não, se procura um parto mais natural ou não. Portanto, é aqui fundamental também nesta perspectiva e também para transmitir aos profissionais de saúde com quem ela se vai encontrar quais são os seus desejos. E quem elabora esse plano? É a grávida. Sim, então ninguém pode decidir por ela, obviamente, que pode ser acompanhada na elaboração. Por exemplo, eu ajudo os meus casais a fazer este plano de parto, que seja um plano de parto personalizado, em que abordamos tudo o que pode acontecer, desde o trabalho de parto, fase inicial, expulsivo, pós-parto, portanto, mas sempre deve ser esta mulher, obviamente, a fazer o seu plano, senão não seria um plano de parto e seria um plano de parto de outra pessoa qualquer. E o que é que poderá incluir o plano de parto? O plano de parto, sim. Então, vou dar apenas alguns exemplos, porque pode ser bastante extenso. Este plano de parto deve começar com a fase inicial, portanto, o trabalho de parto. Como é que esta mulher quer ter o seu ambiente, luzes, quer ter música ou não, com quem é que quer estar, métodos de alívio da dor que ela pretende, por exemplo, os não farmacológicos, métodos de alívio da dor. Depois, por exemplo, também durante o nascimento expulsivo, se quer ter liberdade de movimentos para escolher a posição de parir, que procedimentos
vezes não quer, por exemplo, a episiotomia, a manobra de Cristela. Também no pós-parto, que quer o corte tardio do cordão umbilical, fazer a amamentação na primeira hora de vida com o seu bebê. Portanto, há aqui um conjunto, isto foram apenas alguns exemplos, mas, portanto, aqui há alguns exemplos do que pode e deve constar num plano de parto. Obviamente que há muitas coisas mais que também podem constar e devem. E existem hospitais com modelos de planos de parto? Ou quando é que se deve criar um de raiz? Sim. Então, a maioria dos hospitais, daquilo que eu tenho conhecimento, tem um plano de parto base, não é? Mas o importante é que a grávida faça o seu plano de parto de raiz. Porquê? Porque estes planos de parto já pré-feitos são muito generalistas, não é? E não se adaptam a cada uma das grávidas. Portanto, o ideal é que esta mulher faça o seu plano de parto de raiz personalizado com ajuda, e pode ser da sua doula, de outro profissional de saúde do parto também. Portanto, E como garantir, não é, que o plano de parto seja respeitado? Então, em primeiro lugar, é importante perceberem que o plano de parto é algo que consta na lei. Ele é mencionado na lei portuguesa, na lei 15/2014, e também a mulher tem direito sempre a consentir ou recusar qualquer procedimento de saúde. Isto é muito importante perceber, inclusive agora, este ano, em março, foi aprovada mais uma lei sobre, até foi muito conhecida, a violência obstétrica, que fala neste plano de parto, e que qualquer desvio ao plano de parto, os profissionais de saúde têm de justificar porque é que o fizeram. Como é que a mulher pode garantir que o seu plano de parto é cumprido? Primeiro, ter alguém com ela que também ajude a lembrar a equipa quais são as preferências. Daí também eu ter dito que é tão importante o companheiro, o marido, também estar nestas sessões de elaboração de plano de parto. Se tiver uma doula também, não é? Muitas vezes sou eu que digo, eles querem esperar pelo corte tardio do cordão umbilical, ou esta mulher prefere escolher a posição de parir, não é? E depois escolher um local para parir, quer seja no hospital ou no domicílio, e uma equipa que esteja alinhada com as preferências desta mulher. Eu diria que são assim 2 pontos-chave para o cumprimento do plano de parto. Muito bem. Vamos contar ainda na segunda parte com mais explicação de um tema, não é? Mas espero que esteja connosco para a segunda parte. Nós vamos voltar para a nossa sala de estar para começar a falar sobre o tema de hoje, sustentabilidade na prática. Então já estou aqui com a Natália Machado. Muito bem-vinda, Natália. Muito obrigada. Vamos então falar sobre sustentabilidade na prática, e eu perguntava-lhe o que é isto, sustentabilidade, e porquê é que ela é essencial para o futuro desta geração. Okay. Primeiro, gostava de agradecer pelo convite em nome da Shine2 Europe. Começar também com uma pequena apresentação. A Shine é uma pequena empresa que é sediada em Coimbra, e nós fazemos investigação aplicada, ou seja, trabalhamos em projetos de investigação europeus, dentro de diversas áreas, porque o nosso principal foco é a inovação social. Ou seja, para além da inovação social, também temos algumas áreas destinadas à ética, à parte da disseminação das nossas atividades, e também uma parte da gamificação, ou seja, utilização de plataformas educacionais dentro desses projetos. Mas a inovação social é o nosso tema principal. Também dentro do nosso trabalho, gostamos de utilizar e temos como uma prática o conceito SHAF, que em inglês significa Smart Health Age Friendly Environment. O que isso significa em português? Que é a construção de ambientes inteligentes, saudáveis e amigáveis para todas as idades. Então, todos os nossos projetos, todos esses projetos de investigação em que trabalhamos, estão focados dentro dessa temática. E não podia deixar de ser a sustentabilidade. Claro. Eu gosto de dar esse contexto inicial para também perceber um pouco o que me pergunta e o contexto da minha resposta. Sentido, sim. Por quê? A sustentabilidade, claro, quando pensamos nesse conceito, já pode nos vir à cabeça a questão da reciclagem, a questão de como reutilizar melhor todos os recursos naturais, até porque sabemos que o nosso planeta tem recursos limitados e que devemos ter isso sempre em mente. Mas também gostava de ver um lado da sustentabilidade um pouco diferente, ou seja, um conceito mais amplo. E é o que vemos nos nossos projetos, e por isso a sustentabilidade na prática, que é esse conceito amplo significa pensar em tudo que nós criamos, ou seja em tecnologia, seja em novas soluções,
essa ideia mesmo de inovação social, ou seja, algo para responder a um novo processo, uma nova solução, uma nova abordagem para responder a um problema social, que seja sustentável, ou seja, que seja replicado, que seja adaptado às novas realidades, que responda às reais necessidades e dificuldades das pessoas. Então, esse conceito de sustentabilidade, queria colocar aqui nesse conceito amplo de que precisamos criar novas soluções, sim, precisamos continuar a pensar em desenvolver, em utilizar a tecnologia, mas que o que criamos, o que seja de novo, venha realmente com uma utilidade prática. E, para isso, não podemos deixar de envolver as pessoas, ou seja, que essas pessoas para as quais essas soluções estão a ser criadas, elas precisam estar envolvidas dentro do processo. Então, só assim que chegaremos efetivamente a essa sustentabilidade na prática. Ok. E falando nessa questão de futuro, não é? Quais são, assim, as principais tendências que vê nesta área da sustentabilidade? Sim. Dentro desse conceito amplo de sustentabilidade, dessa criação de novas tecnologias, ou não só tecnologias que respondam a problemas, mas também novas abordagens, novas formas de pensar e solucionar os problemas, vejo mais ou menos 3 tendências. A primeira seria realmente efetivar essa cocriação, ou seja, criar em conjunto com as pessoas. Há alguns anos, esses projetos de investigação realmente não eram focados nas pessoas. Tínhamos uma ideia, pensávamos aqui, olha, vamos criar uma tecnologia inovadora que vai responder a um problema social. Mas não envolvíamos as pessoas, então não sabíamos o que elas realmente precisavam e como responder a esse problema. E a principal tendência agora é envolver desde o início do projeto, ou seja, temos uma ideia, queremos juntar aqui a indústria tecnológica, queremos juntar a investigação, queremos juntar a sociedade civil para criar essa tecnologia, mas as pessoas, desde o começo do processo de criação em conjunto. Ou seja, temos uma análise inicial, uma investigação inicial para saber quais que são esses problemas, os desafios da sociedade como um todo, mas depois focar no que essas pessoas precisam. E com isso, através de entrevistas, através mesmo de trazê-las para esse mundo da investigação. Que só assim o resultado final vai ser realmente uma resposta mais adequada àquelas realidades e a responder aos seus problemas. O segundo ponto, claro, que é a tecnologia. Ou seja, pensando em inovação social, pensando em novas formas de abordar problemas sociais, temos a tecnologia como principal parâmetro e a novidade no nosso mundo, né? Claro que às vezes é aquela situação, tecnologia para tudo, mas não. Também podemos utilizá-la como uma ferramenta, não de substituição, mas como um apoio às pessoas. E aqui posso dar um exemplo muito interessante, que é um dos projetos que estamos a trabalhar. Esse projeto se chama One Aqua Health. Ele é até coordenado pela Universidade de Coimbra. E nesse projeto vamos criar uma aplicação em que vai medir a qualidade de vida, a qualidade do ambiente, envolvendo a biodiversidade de ribeiras urbanas. Ou seja, isso parece um pouco complexo, mas, na verdade, o que nós vamos fazer? Claro que é um projeto de investigação, ainda está a ser desenvolvido, mas, no final, vamos criar essa ferramenta que vai criar dados, vai monitorizar todo esse ambiente em volta de ribeiras urbanas. Imagina um pequeno rio que tem próximo dentro das áreas urbanas. E vamos identificar como, com a melhoria desse ambiente aquático, como pode melhorar também a qualidade de vida das pessoas. Então, aqui temos um duplo sentido, não é? Ou seja, a questão da saúde ambiental com a saúde das pessoas. Então, acho que nesse projeto, através dessa aplicação, vai ter a utilização de inteligência artificial. Claro. Então, pronto, aqui mais uma tendência, e só para exemplificar como que essa parte da tecnologia também pode nos ajudar, também na questão da sustentabilidade e do ambiente. E o terceiro ponto, não posso... acho que quando pensamos em sustentabilidade, quando pensamos nesses conceitos que eu comecei a dizer, pensamos na reciclagem, na reutilização, na economia circular, e pensamos, nossa, são conceitos muito novos, como se fosse realmente novidade. Mas não, na verdade, eles vêm de uma tradição. Se formos até as zonas rurais, por exemplo, essas pessoas já faziam isso há muito tempo. Esse tipo de reutilização, de utilizar o que a terra nos dá, digamos assim, não é? Já vem de muito. Já vem de muito tempo, e temos essa tradição ainda presente nas zonas rurais.
Então, a terceira tendência talvez seja um pouco voltar a esse passado e ouvir essas pessoas. Saber como é que podemos, mesmo dentro desse conceito de sustentabilidade, adequar as realidades dessas pessoas e utilizar a tecnologia muitas vezes para isso, mas também trazer para outros contextos, para essa replicabilidade. Nesse tema também posso trazer um outro exemplo de um outro projeto que temos nessa área, se chama Terra Game. Vamos fazer um jogo educativo sobre economia circular. Esse projeto ainda está agora no início, mas a ideia é mesmo ouvir as pessoas das zonas rurais. Vamos fazer algumas sessões de inovação social com pessoas da zona rural próxima de Coimbra, para ouvi-las, saber quais que são essas práticas de economia circular que funcionam ainda hoje, que estão ali dentro da comunidade. E como podem ser replicadas através de práticas comunitárias. E tudo isso vai ser transferido para um jogo, para uma plataforma online, e que, pronto, vai ser possível ser replicado em outros contextos e trazer para a realidade de outras pessoas. Então, pronto, aqui vejo mais ou menos essas três tendências. Claro que existem outras, mas era basicamente isso. E o que é que ainda impede, na prática, de tornar a sustentabilidade uma realidade do dia-a-dia? Bem, acho que a sustentabilidade, colocar a sustentabilidade na prática, ou seja, ser essa replicabilidade também vai um pouco nesse conceito amplo que eu disse, de não envolvermos as pessoas. Ou seja, se criarmos soluções, tecnologias, processos, novas abordagens para resolver esses problemas sociais, sem ouvir as pessoas, vamos mais uma vez continuar a reproduzir e a criar coisas insustentáveis. Criar processos, tecnologias insustentáveis que não vão ser replicadas, que não vão continuar. E, mais uma vez, estamos a criar mais inutilidades. Inutilidade, sim. Então, talvez seja essa a principal questão, ou seja, envolver as pessoas dentro disso. E outro problema que vejo, que é um desafio e que precisamos comatá-los para conseguir atingir essa sustentabilidade, talvez seja a literacia. Ou seja, dentro dessa pesquisa, dessa investigação inicial que fazemos, desses desafios da comunidade em geral, a literacia sempre aparece como um grande problema. Seja aqui literacia digital, literacia ambiental, literacia, até de saber como aprender coisas novas, que nós perdemos com o tempo. E ainda mais se pensarmos assim numa população mais adulta, não é? Então, investir na literacia é essencial. Claro. E uma literacia que realmente atinja as pessoas, que realmente seja eficaz nessa forma de aprender. E pronto, acho que com isso, por exemplo, como dei o exemplo desse jogo, não é? Acho que é uma forma diferente, inovadora de se trazer essa literacia para a vida real das pessoas. Muito bem. E como garantir que as ações sustentáveis também possam ser inclusivas e acessíveis às populações vulneráveis? Bem, acho que essa é um desafio maior, não é? É a grande pergunta em relação à sustentabilidade. Mas acho que podemos pensar primeiro o que seriam essas vulnerabilidades. Ou seja, aqui não podemos ver as diferentes vulnerabilidades, seja assim, a vulnerabilidade econômica, vulnerabilidades físicas, vulnerabilidade de diversos tipos que existem. Não podemos ver tudo dentro de uma caixa. Posso dar como exemplo a população mais velha, ou seja, as pessoas mais velhas. E percebe que eu não falo aqui a palavra idoso, falo populações mais velhas, pessoas mais velhas, por quê? Porque eu não quero mesmo colocar tudo dentro do mesmo âmbito. Claro. E pensando em populações mais velhas, 65 anos mais, temos aqui uma gama de diversas pessoas. Sim. Se pensarmos numa solução, numa tecnologia ou numa abordagem, colocando essas pessoas todas numa caixa, essa resposta nunca será adequada e adaptável a essas pessoas. Então, temos de ter mesmo em consideração essas diferenças, essa acessibilidade nas diversas formas possíveis. E, para além disso, não posso esquecer de um outro aspecto, que é a questão ética. Ou seja, que quando desenvolvemos essas tecnologias, quando pensamos nessas novas abordagens para problemas sociais, não podemos esquecer do ponto, claro, o termo ambiental, econômico, social, mas a ética como um quarto pilar em que não só a legislação é cumprida, e aqui estamos, por exemplo, a falar da Constituição ou outras legislações europeias sobre a temática de direitos humanos, mas também que
a própria dignidade dessa pessoa é observada, que essas diferenças são vistas, em que criar algo acessível que seja realmente adaptável para as diferenças de cada um. E acredita que a inovação social, pelo que acabou de dizer, acredita que essa inovação social pode contribuir para alcançar uma sustentabilidade mais efetiva, não é verdade? Sim, acredito que sim. Nesse ponto, gostava de começar também a pensar um pouco sobre o que é inovação social, porque também tenho aqui falado bastante sobre esse conceito. Sim. E quando penso nisso, gosto de dar 2 exemplos, mas na verdade sobre o que não são inovação social. Sim. O primeiro exemplo imagina, temos aqui em Portugal, mas também em outros países da Europa, um grande problema que é o isolamento social, ou seja, pessoas mais velhas que vivem mesmo em situação de isolamento total. Sim. E como resposta, e claro, a depender mesmo das condições de cada local, temos o policiamento, a GNR, ou seja, os bombeiros que vão visitar essas pessoas. Sim. Para realmente verificar se elas estão bem, ou seja, em datas comemorativas, natais. Ou seja, tem mesmo alguns procedimentos estabelecidos nesse sentido. Sim. Claro, é uma ótima forma de agir, é uma resposta social, mas não é uma resposta inovadora. Sim. E, por outro lado, tenho outro exemplo que acho fantástico, que temos em vários locais do mundo, mas, por exemplo, em Paris, num restaurante, há esse momento de espera, né? Pedimos a comida, temos aqui aquele momento de espera, e nesse restaurante eles fazem uns jogos de realidade virtual na mesa, em que aparecem alguns bonecos a interagir com as pessoas, como se colocassem a comida no prato. É realmente muito incrível. Mas não é uma inovação social. É a utilização da tecnologia para responder a um problema. Sim, realmente a espera é chata, mas não responde a um problema social. Então, o que seria essa inovação social? Seriam, portanto, esses novos procedimentos, novas tecnologias, novas soluções para responder diretamente a um problema social. Para que seja aqui, e está aqui o ponto da sustentabilidade, que temos de ser transformadores, ou seja, algo que vai impactar e transformar a vida das pessoas e responder efetivamente a esse problema social. E por isso, mais uma vez, a inovação social traz tanto a necessidade de falar em loco com as pessoas que estão a sofrer daquele problema. Ou seja, podemos imaginar aqui, mais uma vez, o exemplo das pessoas mais velhas, a questão do isolamento. Ok, vamos criar aqui uma tecnologia em que seja um tablet que possa fazer videochamadas de uma forma mais fácil com pessoas à distância. Sim, vamos entender como que funciona essa realidade na vida real, envolver não só as pessoas mais velhas, mas seus cuidadores, seja as entidades, as organizações de centros de dia, que também podem estar aqui envolvidas. Sim. E ouvir toda essa gama de pessoas interessadas na criação dessa tecnologia para que ela seja sustentável, mais uma vez, aplicável nas realidades e que tenha um efeito. Muito bem. E como é que a tecnologia e o mundo digital podem ser aliados na promoção da sustentabilidade? Já dei aqui alguns exemplos, sim, mas talvez nesse ponto também posso voltar e dar ao conceito de sustentabilidade em si, mais ligado à questão ambiental. Também temos um outro projeto muito interessante dentro da Shine, que se chama Guardians. E a ideia aqui é trazer tecnologia para os pequenos e médios agricultores. Então, temos, espalhado pela Europa, em Portugal não temos um piloto, mas temos pilotos na Suécia, na República Tcheca, na Espanha, em diversos países, em que vamos trazer tecnologias diferentes e novas tecnologias para pequenos e médios agricultores, para que eles possam, através dessas tecnologias, também serem competitivos em relação aos grandes, não é? E o que percebemos aqui? Não podemos simplesmente trazer essas tecnologias, e aqui eu estou a falar de drones para vigiar rebanhos, ou aplicações para que eles possam analisar a questão da biodiversidade ou os recursos hídricos daquele local. Mas não podemos trazer essas tecnologias de um dia para o outro para essas populações sem envolvê-las, claro, sem formá-las, sem explicar o que é essa tecnologia, quais são os benefícios que vão trazer e como utilizá-las no dia a dia. Então, é um pouquinho esse o trabalho que a Shine faz de sustentabilidade localmente, que é traduzir essas tecnologias para
uma realidade diferente e para que ambos os lados possam falar a mesma língua, ou seja, tanto a tecnologia transformar a vida dessas pessoas, e claro que vai transformar também em termos sustentáveis, mas também essas pessoas levarem o que precisam para a tecnologia e elas serem adaptáveis e realmente responder aos problemas que elas precisam. Ou seja, estamos quase no final da primeira parte, mas podemos concluir que é sempre um sair ao encontro, não é? Das diversas populações, sejam escolas, sejam empresas, sejam Sim. os agricultores, não é? Sejam organizações, incluir, não é? Essas pessoas e a diversidade dessas pessoas, com vulnerabilidades ou não, sim. não é? Na sua especificidade, para poder desenvolver essas tecnologias, sim, não é? Sim, acho que esse é o ponto principal, ou seja, sem ouvir essas pessoas não vamos criar nada que seja realmente sustentável. Não é? Vão estar a criar coisas que depois não vão ser... Sim, mais uma vez é sempre... É quase um ciclo, não é? Sim. Temos aqui uma ideia ótima, quando vai ver na prática ela não funciona, ok, descartamos. Mais um produto descartável. Criamos outro. Se não incluir aqui as pessoas, ou seja, essa comunidade, seja escola, ou seja, quem realmente vai... O utilizador direto daquela... Claro. E a sua rede em volta, mas o utilizador direto é essencial. Muito bem, já voltamos a falar na segunda parte. Para avançar na direção de um mundo sustentável, é então fundamental entender os desafios, aproveitar as oportunidades e envolver toda a sociedade. A inovação social e a participação pública são ferramentas poderosas neste processo e cada um de nós pode fazer a sua parte. Na segunda parte, vamos aprofundar como é que estas ações podem ser colocadas em prática, com exemplos concretos e estratégias eficazes. Mas para já vamos para um breve intervalo e voltamos já. Volte connosco. Bem-vindos a esta segunda parte do nosso programa. E após refletirmos, na primeira parte, sobre os conceitos fundamentais da sustentabilidade, os principais desafios globais e o papel de diferentes setores na construção de um futuro mais equilibrado, avançamos agora para uma dimensão mais concreta. Neste segundo bloco, vamos explorar vários exemplos práticos, estratégias e iniciativas que já transformam comunidades, empresas e cidades. Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a PNUMA, ações concretas podem reduzir até 50% das emissões de gases com efeitos de estufa até 2030, se forem, claro, implementadas de forma ampla e coordenada. Chegou então o momento, não é, de dar rosto e território à mudança e perceber como é que é possível agir no aqui e agora. Mas antes de voltarmos a falar com a Natália Machado, vamos voltar à nossa rubrica de saúde e bem-estar com a Inês Alvim. Já estou aqui então com a Inês para falarmos sobre a preparação na amamentação na gravidez. E hoje vamos falar então de pormenores mais técnicos, como ajustes na amamentação, que poderão ser feitos nas primeiras horas de vida. E eu perguntava já aqui à Inês quais são os principais desafios que as mães enfrentam nos primeiros dias de amamentação. Então, eu diria que assim, um grande desafio é muitas vezes lidar com a expectativa versus a realidade. Há muitas mães que acham que amamentar é instintivo e, embora seja natural, é algo que atualmente necessita de ser aprendido, porque vemos cada vez menos bebés na rua a serem amamentados. Então, se antigamente era algo muito natural, que era um comportamento social aprendido, atualmente já não é assim que ocorre. E depois temos vários problemas comuns nos primeiros dias, como dor na amamentação, mamas engurgitadas, pega incorreta, também a mãe sentir-se mais cansada com a sua própria amamentação, falta de apoio dos profissionais também para ajudar esta mãe, são assim alguns dos problemas mais comuns. E como é que se sabe, não é, que o bebê está a fazer uma pega correta? Sim.
Então vou tentar dar algumas dicas, obviamente que só em consulta da amamentação e observar este bebê no local é que podemos garantir a pega correta. Há alguns sinais que conseguimos perceber: a boca deste bebê se está bem aberta, o lábio inferior está apoiado, o queixo apoiado na mama, se o nariz do bebê também está livre. Portanto, isto são alguns dos sinais. Se a sucção está a ser eficaz, são alguns dos sinais que podemos ter que a amamentação a pega neste caso está bem. A orelha de cima também é mais visível, portanto são assim alguns dos sinais que avaliamos para saber se a pega está eficaz ou não. E o apoio emocional também tem a sua influência, não é? Sim, influencia muito, para além de todo o conhecimento técnico que esta mãe pode ter. O apoio emocional é fundamental. Eu muitas vezes até brinco com os meus casais que para o sucesso da amamentação é preciso ter um pai ao lado muito persistente, porque muitas vezes num pós-parto principalmente, que já é difícil por ele próprio, se a amamentação pode ser desafiante, o apoio emocional, quem temos à nossa volta, vai contribuir muito para o desfecho positivo da amamentação. Nós sabemos que mulheres que são mais criticadas, que têm menos apoio emocional na amamentação, vão fazer um desmame precoce. Portanto, sem dúvida que o apoio emocional é muito importante, até porque a ocitocina, a hormona do amor, é responsável pela injeção do leite. Portanto, quanto um ambiente mais favorável, de mais amor, mais carinho, de mais incentivo existir, melhor esta amamentação vai fluir. E como é que se pode saber que o bebê está a mamar bem? Sim, há a ideia errada que nós só conseguimos saber pelo ganho de peso do bebê. Esse é um fator, mas eu diria que é o último a pesar na balança. Na verdade, portanto, nós depois da amamentação é suposto a mãe sentir que tem a mama mais vazia, não é? Já não tão cheia, que o bebê depois da amamentação fica relaxado, tranquilo, não é? Até alguns adormecem depois a mamar. Se também a mãe não tem dor, é um dos fatores. A quantidade da troca de fraldas, portanto, se este bebê faz xixis e cocós, tudo isso demonstra se este bebê está a mamar bem. E por fim, então, aí também a evolução gradual do peso do bebê. E como é óbvio, em tudo existem muitos mitos, na amamentação também existem, não é? Sim, também existem. O primeiro é que amamentar dói. Acho que esse é assim o mais comum, que ouvimos tantas mulheres com esse receio, que me chegam até a consulta antes do parto da amamentação, que têm muito medo da dor da amamentação. Não é suposto amamentar, não é suposto doer, e portanto se está a doer alguma coisa, se está a passar, até muitas vezes. Eu gosto sempre de dizer, muitas vezes a dor e as fissuras são causadas por uma má pega, e não é suposto o bebê mamar no mamilo. Essa é logo uma das coisas que as mulheres também devem saber, que às vezes é um mito que o bebê tem de mamar no mamilo. Não, o bebê tem de mamar na orelha. Portanto, um bebê que só agarra no mamilo vai causar dor a esta mãe. Depois também um mito muito comum é: tenho pouco leite. Que também não é verdade, é um mito. Muitas vezes o leite vai-se perdendo, não porque a mãe tem algum fator que leve a perder leite, mas porque este bebê não está a conseguir retirar o leite necessário. E a mama, ela é uma fábrica, não é um armazém. Portanto, nós precisamos de estimular corretamente esta mama para ela produzir. Por exemplo, um bebê que não faz uma pega eficiente não vai estimular, não há tanta transferência de leite, e, portanto, obviamente que à medida que este bebê estimula menos produção existirá. Depois também é muito comum que só posso amamentar 3 em 3 horas. Também é um grande mito, não é? O bebê deve mamar em livre demanda. Isto significa que o bebê deve mamar quando quer. Às vezes pode ser efetivamente 3 em 3 horas, mas na maior parte dos casos não é. Pode ser de hora a hora, de fazer em 2 horas. E também lembrar que a mama não é só leite, não dá só leite, também é conforto, é carinho, é colo, é o aconchego da mãe. Depois também vou trazer também outro mito, que é a mama está a fazer da mama chupeta. Nós todos já ouvimos isto. Sim. E a verdade é que as chupetas servem para recriar a mama, não é? Claro. Não é o contrário. Portanto, é muito normal que o bebê faça essa sucção não nutritiva, que é essencial também para este bebê. Portanto, são assim alguns dos mitos que eu gostaria de salientar. Muito obrigada pela presença, Inês. Obrigada. E até ao próximo programa. Obrigada. Nós vamos voltar para
a continuidade do nosso tema, ali na sala de estar. Venham connosco. Então, Natália, vamos então aqui falar sobre a sustentabilidade mais na prática. E perguntava-lhe que comunidades ou territórios já mostram na prática que a sustentabilidade é possível e eficaz. Bem, aqui podemos dar exemplos de países ou de cidades europeias em que já tem um pouco na sua aplicabilidade essa ideia de cidades inteligentes, cidades amigáveis, cidades que pensam realmente nessa vertente ambiental e da questão da acessibilidade, não é? Posso pensar na questão há uma cidade em Aros que tem uma biblioteca que é aberta a toda a comunidade. Ou seja, tem atividades que sejam intergeracionais, para as crianças, para as pessoas mais velhas. Ali os ambientes são abertos, inclusivos, as pessoas se sentem acolhidas. Então, fazia sentido ali dentro nessa cidade um ambiente como esse. Também podemos pensar em outros exemplos europeus, de boas práticas europeias que vemos essa inclusão e essa sustentabilidade, mais uma vez, nessa ideia de replicabilidade, de práticas sustentáveis, não só no âmbito ambiental, não só na reciclagem, mas de ideias inovadoras que realmente podem ser aplicadas em outros âmbitos. Temos uma cidade, Hamburgo, que eles aplicam o conceito de quiosque da saúde. Então, eles têm um espaço, mais uma vez, aberto, em que ali há pessoas que falam diversas línguas, porque a realidade, a diversidade cultural daquela cidade precisa disso. Então, eles também têm esse tipo de resposta, em que uma pessoa pode chegar ali e tirar dúvidas sobre diversos pontos da sua saúde, ou seja, vai ali ter alguém, uma assistência social, uma pessoa mais ligada à área da saúde que vai medir sua pressão, vai ler uma receita médica para que a pessoa possa realmente entender o que está ali descrito e qual que é o seu problema, ou seja, tirar dúvidas, um espaço aberto e amplo, seja também a questão social, ou seja, agora já tenho aqui uma baixa médica, o que eu devo fazer a seguir? Então, assim, um apoio mais próximo à comunidade. Esses são dois exemplos muito próximos, mas também em que vemos essa possibilidade de serem replicados. Sim, ou seja, a utilização de dados, a utilização da perspectiva da própria comunidade, o que aquela comunidade precisa e ser colocada na vida real. Então... E entender-se dessa forma, com esses exemplos, que a sustentabilidade não se liga apenas ao ambiente, não é? Sim. Mas a toda a comunidade, às pessoas, não é? Tudo aquilo que resulta e tem efeitos e que fazem sentido para as pessoas. Exatamente. A sustentabilidade aqui, nesse conceito de ser possível uma nova prática, responder a um problema que seja replicável, que seja sustentável. Exatamente. Que seja aplicável em outras realidades. Há algum projeto apoiado pela Shine Europa que, na sua opinião, exemplifique bem o impacto concreto da sustentabilidade em ação? Sim. A Shine Europe tem alguns projetos de diversas áreas, muitos deles também ligados a essa questão ambiental, como eu mencionei, o Guardians, o Aqua Health, que estão assim, diretamente focados a isso. Também tivemos um projeto também ligado à zona rural, que é o New Eco Smart, que era aqui um material de formação para que pessoas de 45 anos mais dessas zonas rurais, pudessem ter um material para pronto, ou voltar à ativa, ou se requalificar, não é? Mas volta também um dos problemas que mencionei no começo, que é a questão da literacia. Ou seja, a promoção da literacia é muito importante, é um desafio para que essa sustentabilidade seja realmente colocada na prática. E trago aqui dois exemplos de projetos que tivemos, já terminaram, que se chama Afeco e GreenerAid. São duas plataformas educativas, ou seja, que utilizamos um pouco o conceito de educação para adultos, educação não formal, uma forma de trazer essa literacia para a vida prática das pessoas. Ou seja, nesses dois projetos, também foram focados, mas não necessariamente só para esse público, focados para as pessoas mais velhas, mas traziam exemplos práticos de como colocar essa sustentabilidade na sua vida real.
Através dessa plataforma, então, aqui uma forma interativa de aprender, a pessoa pode seguir dentro de um mapa, aprender os conteúdos, fazer jogos como uma forma de aprendizagem, de saber se aprendeu realmente ou não. E no fim, aplicar no seu dia a dia esses conceitos, seja de economia circular, seja de reutilização, reciclagem, melhoria da qualidade energética da sua casa. Então, esses 2 projetos eu gosto de trazer como um exemplo prático dessa sustentabilidade. Sim. E na sua visão, qual é o papel das empresas na promoção da sustentabilidade? Pronto, eu volto aqui de novo a esse conceito da sustentabilidade como esse sentido amplo, de utilidade. Se as empresas, continuarem a seguir processos que, mais uma vez, vão levar os seus trabalhadores, os seus colaboradores, cada vez mais a repetir processos burocráticos que são desgastantes, vão continuar a ter essa insustentabilidade dentro do seu processo. Acho, e, por outro lado, acho também que a sustentabilidade tem que ser vista como um investimento. Ou seja, agora, o que não é muitas vezes, é sempre vista como um segundo plano, se der, utilizamos, mas a sustentabilidade é um investimento para que depois recebamos um feedback muito maior. Então, essa mudança de paradigma, de pensamento também dentro das empresas é muito importante. E mais uma vez, voltar à questão dos dados, não é? Saber quem são as pessoas com as quais trabalham, saber não só dentro da empresa, mas também o seu produto para fora, também é importante para que o que a empresa está a criar também seja sustentável. Claro, não começar pelo fim, não é? Começar, no fundo, é isso. E com o que nos trouxe agora, conseguem compreender, não é? Também conseguem compreender melhor quais os setores económicos, não é? Com o maior potencial para liderar esta mudança para as práticas sustentáveis, não é? Conseguem perceber quais são esses setores? Eu diria que não teria um setor específico, porque aqui temos de pensar mesmo a sustentabilidade em todas as vertentes possíveis. Ou seja, eu posso aqui dizer, ok, a tecnologia é muito importante e esse seria um setor da indústria tecnológica, aqui a vertente é a resposta para o problema, mas não é. Como eu também mencionei no começo, essa volta ao tradicional, reviver essas tradições sustentáveis das zonas rurais ou que se acontecia antigamente também é muito importante. Então, aqui, seja o setor rural, seja o setor agrícola, seja o setor da tecnologia, seja a própria investigação, ou seja até essa vertente educacional também precisa ser mudada, precisa ser alterada com esse foco do envolvimento das pessoas. Então, também é uma novidade, é uma tendência dentro da própria área da investigação, dentro da própria universidade, também pensarmos nesse envolvimento das pessoas dentro das investigações, para que, mais uma vez, sejam as respostas, as soluções sejam focadas e direcionadas aos problemas. Mas ainda não conseguem perceber, ou ainda não conseguem ter esses dados que lhes digam que a organização ou que empresas, não é, têm maior abertura a essas realidades sustentáveis. Se já existem esse tipo de dados nesse sentido. Sim, eu acho que é mesmo essa mudança de paradigma tem que ser vertente em todos os setores. Sim. Senão, mais uma vez, a sustentabilidade não vai ser colocada em prática, não é? Tem que ser transversal. Sim. E por onde é que devem começar as empresas que querem tornar-se mais sustentáveis e gerar impacto positivo? Pronto, eu diria que um bom começo é também olhar para dentro, não é? É ver quais que são os seus processos internos que podem ser melhorados, ouvir os seus funcionários, ouvir o que está ali a acontecer e melhorar esses procedimentos internos. Depois, a questão dos dados, mais uma vez, são muito importantes, ou seja, temos que recolher dados, essa informação de quem está, e aqui já falo no ponto a seguir, que é do produto que essa empresa vai oferecer, não é? A análise desses dados. E aqui tomar cuidado com os dados que são invisibilizados. E, mais uma vez, voltamos às pessoas vulneráveis, que muitas vezes são esquecidas nesses processos. Então, se sabermos utilizar esses dados que são recolhidos, seja com entrevistas, seja com os dados geográficos, seja
essa intersecção entre diversos dados para conseguir saber, mais uma vez, quais são as necessidades, os desafios e como resolvê-los. E aí, mais uma vez, com soluções inovadoras, mas que sejam úteis e práticas no dia a dia. E que tipos de políticas públicas podem apoiar a implementação de práticas sustentáveis nas cidades? Aqui também vou me repetir um pouquinho, porque a vertente das empresas também é muito parecida com a vertente das políticas públicas, ou seja, as políticas públicas também precisam ter como principal foco, e claro que o é, mas os seus cidadãos e as pessoas que estão ali no dia a dia, para as quais as políticas públicas estão a ser criadas. Se não analisarmos esses dados, desculpa, não sabermos de quem estamos a falar, quais são os seus problemas, as políticas públicas não vão ser voltadas para essas pessoas. Então, o papel do Estado aqui está, mais uma vez, nessa ligação entre o que está a ser criado, o que está a ser aplicado e quais são as necessidades das pessoas. Então, fazer esse link é muito importante. Estava-me a lembrar agora, enquanto falava, da questão dos multibancos agora, não é? Em que, depois de tantos anos, vai haver a possibilidade de haver mais baixo para pessoas com mobilidade reduzida e outros tipos de vulnerabilidade. Demorou bastante tempo, não é? Mas, pronto, estava-me a recordar desta medida sustentável que chegou finalmente. Sim, é isso. Mas aqui, dar esse exemplo do multibanco, acho que é muito importante também pensarmos quem utiliza, não é? Claro, obviamente. E aqui, nunca pensamos que as pessoas podem ter dificuldade em utilizar. Ou estou aqui a me lembrar de situações em que, ao fazermos esse processo de cocriação com as pessoas, imagina, muitas pessoas mais velhas não reconhecem os emojis, essas carinhas em que temos, e fico a pensar num multibanco, alguém que vê aquele boneco, será que percebe que é um boneco? Exato. Ou o processo, será que é fácil de ser utilizado para todo mundo? Será que isso foi perguntado? Claro. Então, ou até, como mencionou, a questão da altura, não é? Não são para todas as pessoas. E a dificuldade também de conseguir ler, de visualizar toda aquela informação. Então, tudo isso, todo esse processo deveria ser criado com as pessoas. Deveria ser criado para quem é esse destinatário final e não imaginar, ok, um adulto... Vamos resolver um problema, Sim. Precisamos levantar dinheiro e que toda a gente possa ir lá. Pois toda a gente, mas não é toda a gente. Toda a gente, sim. Quantas vezes já nos deparamos na rua com pessoas mais velhas com dificuldades de aceder ao multibanco e, mais uma vez, estão ali à mercê também de fraudes, não é? De pessoas que também querem cometer crimes porque vê essa dificuldade e ali como uma oportunidade. Então, se essas soluções são criadas e envolvem as pessoas desde o começo, elas se tornam, e aqui temos aqui a questão do multibanco, mas se as políticas públicas também precisam disso, precisam também desses dados. E os dados, incluindo todos. E pronto, é isso. Bom, eu ia-lhe perguntar em relação a pequenos hábitos diários, não é? Que podemos ter realmente para fazer esta diferença na proteção, não é? Nesta linha do sentido da sustentabilidade. Uma vez que estamos a chegar ao final do nosso programa e deixar algo ou algo que acho oportuno também é a mensagem de deixar lá para casa. Tem questão de práticas, claro, que também não está dentro da minha área, que mostrar práticas ambientais sustentáveis, ou seja, claro, o básico seria a reciclagem, a reutilização. Também vemos muito a questão da economia circular, ou seja, das próprias trocas, de ir até as feiras e mercados orgânicos, em que tem ali a comprar a fruta do mês, comprar a fruta da época. E são práticas que são já muitas vezes utilizadas e que sabemos que são sustentáveis, né? Mas também trazer um pouco essa ideia como um todo da sustentabilidade como algo prático, ou seja, para que eu vou comprar? A questão do consumo é muito importante aqui, não é? E por que eu vou comprar tantas roupas se realmente é necessário? Ou seja, o consumo entra
como uma das vertentes que são como uma resposta para a questão da sustentabilidade. Esse consumo excessivo anda ao contrário do que é a sustentabilidade. Mas voltando também para essa questão da sustentabilidade como um todo, dessa prática de envolvimento das pessoas, pronto, deixa esse recado, ou seja, de tentarmos pensar na nossa vida, nas nossas ações, no que desenvolvemos, no nosso trabalho, as empresas também, o que produzem, pensar em envolver todas aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas. Quem são aquelas pessoas que têm, como digamos, o lugar de fala, não é? Claro. Qual que é o seu problema, qual que é a sua necessidade e tentar responder a isso, e não ao contrário. Então, ficou um pouco esse desafio, não é? Que é também tentar partir de um outro ponto e não da solução, mas desenvolver coisas com as pessoas, desenvolver tecnologias, soluções, procedimentos, seja o que for dentro, o que faz sentido para cada um que está nos ouvir, com as pessoas e para as pessoas. Todas elas, para todas elas. É isso. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada pela sua presença e por esta partilha. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada também a si, que esteve desse lado. Ficou então claro que a sustentabilidade prática é um esforço conjunto, não é? Que envolve inovação, participação e ação concreta. Como nos mostrou a Natália, cada passo, por menor que pareça, contribui para um futuro mais inclusivo, equilibrado e sustentável. Então, que possamos, na nossa realidade dia-a-dia, pensar sempre em ser sustentável, que este termo amplo que não atravessa só o ambiente, mas que atravessa todas as realidades da nossa vida. E até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.